Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Kleber e hoje vamos dar sequência à segunda parte do caso de Mad Clifton. Se tu não assistiu a primeira parte ainda, aconselho assistir antes, para poder entender a sequência da história deste vídeo. Vou deixar fixado no primeiro comentário aqui o link da parte 1 deste caso. Agora, antes de prosseguirmos com o restante do caso, farei um breve resumo para refrescar a sua memória sobre essa história. Mad Clifton, uma garota de 8 anos de idade que morava na Flórida com sua mãe, seu pai e sua irmã mais velha Jessie. Mad adorava esportes e brincar. Em 1998, ela saiu de casa para jogar golfe com alguns amigos e nunca mais retornou. Seu desaparecimento desencadeou uma grande busca. Uma semana depois, uma notícia chocante chegou aos seus pais. Os vizinhos dos Clifton, uma família composta por mãe, pai e um filho de 14 anos, encontraram o corpo de Mad Clifton de 8 anos escondido debaixo do colchão d'água de seu filho. A polícia revistou a casa e encontrou 2 possíveis armas do crime: um taco de beisebol e um canivete no quarto do adolescente. Além disso, havia um pôster do desaparecimento de Mad na estante do garoto. E sangue de Mad foi encontrado nos sapatos e no ventilador de teto do adolescente. Uma descoberta perturbadora foi uma foto de Jessie, a irmã mais velha de Mad, escondida atrás dos travesseiros na cabeceira da cama do adolescente. Quando a família Clifton foi questionada sobre essa foto, alegaram que não a viam há algum tempo, pois ela tinha sido roubada de sua casa. O garoto de 14 anos que morava do outro lado da rua chamava-se Josh Phillips. Ele era conhecido por ter interesse na irmã mais velha de Mad, a Jessie. Mas a família Clifton proibia Josh Phillips de visitar a sua casa ou falar com suas filhas. Essa proibição veio após Josh revelar a Mad e Jessie detalhes inapropriados, o que fez com que seus pais o proibissem de ter contato com ele. A situação piorou quando, em um ponto, a casa da família Clifton foi vandalizada, com móveis grampeados e a capa de cama fixados com grampos. Embora nada tenha sido roubado, parecia que alguém entrou para fazer vandalismo. Eles tinham 100% de certeza que tinha sido Josh que vandalizou a casa deles. Em outra ocasião, os pais de Mad e Jessie estavam sozinhos em casa. As 2 garotas não estavam em casa naquele dia. Eles ouviram um barulho vindo de cima, então subiram para verificar. Ao entrar no quarto de Jessie, encontraram Josh, mas as garotas não estavam lá. Ele não tinha sido convidado, os pais não tinham visto ele entrar em casa. Então ele entrou secretamente, basicamente arrombando a casa e subindo para o quarto de Jessie. Acreditam que foi então que ele roubou uma foto de Jessie, que mais tarde foi encontrada colada na cabeceira da cama dele. Josh, cujo nome completo era Joshua Earl Patrick Phillips, nasceu em 17 de março de 1984, era filho único de seus pais Steve e Melissa. Embora tivesse 2 meios-irmãos, mas os irmãos mais velhos de um casamento anterior de seu pai. Eles eram adultos e se mudaram antes do nascimento de Josh. Então Josh acabou não tendo contato com eles. Aparentemente, Josh teve uma infância alegre e comum, educação padrão, vida familiar típica. Seus pais o amavam, cuidavam dele, faziam de tudo por esse garoto que teve um desempenho decente na escola, com notas razoáveis. Ele não se destacava na escola, mas também não estava reprovando. Ele tinha muitos amigos, gostava de esportes e se envolvia em atividades extracurriculares, como escoteiros, por exemplo. Em resumo, ele não era estranho, nem um mau aluno, alguém que você não suspeitaria. Por isso, quando a polícia encontrou na delegacia com o corpo de uma criança sob sua cama, eles não viam um assassino à primeira vista. No entanto, sabiam que algo estava errado. Na primeira entrevista policial, Josh confessou inesperadamente. De acordo com a versão de Josh, tudo começou quando Mad Clifton estava brincando sozinha na rua. Ela passou por todos os amigos antes de bater à porta dele para ver se ele queria brincar. Josh afirmou que foi a última pessoa que Mad procurou. Ele disse que ela veio até a casa para pedir para ele brincar com ela. Mas ele recusou porque seus pais não estavam em casa e ele não tinha permissão para brincar fora ou receber outras crianças em casa na ausência deles. Mas logo depois Josh mudou de ideia
e decidiu que iria mesmo brincar com Maddie. Ele foi buscá-la, foram para o quintal e jogaram beisebol. Tudo estava indo bem, até que um dos lances de Josh atingiu a bola, que voou diretamente no rosto de Maddie, atingindo seu olho. Ela começou a gritar de dor e a sangrar, deixando Josh em pânico. Antes disso, ele não tinha permissão para que outras crianças entrassem em casa quando seus pais não estavam lá. E também não tinha permissão dos pais para brincar com Maddie. Ele percebeu que isso poderia causar muitos problemas. Seus próprios pais ficariam furiosos, assim como os pais de Maddie. Além disso, ele havia ferido a garota, intencionalmente ou não, sabendo que enfrentaria sérias consequências por isso. Ele também sabia que os pais de Maddie não queriam que eles brincassem juntos, então percebeu que estaria em apuros de várias maneiras. Era uma corrida contra o tempo, pois seus pais poderiam chegar em casa a qualquer momento. Ele precisava fazer algo para acalmar Maddie. Josh decidiu levá-la para dentro de sua casa, pois ela estava com muita dor, não conseguia andar e a levou para dentro de seu quarto. Lá, ele tentou fazê-la parar de chorar, colocando a mão em sua boca, mas só fez com que ela chorasse mais ainda e agora com muito medo. Josh então pegou o taco de beisebol e bateu 2 vezes na cabeça de Maddie. Posteriormente, ele disse à polícia que escondeu o corpo de Maddie embaixo de sua cama. No entanto, essa história foi considerada uma mentira, ou pelo menos uma meia-verdade. Havia muitas evidências físicas que contradiziam a versão de Josh. A autópsia de Maddie e outras evidências na cena do incidente não coincidiam com a história de Josh. Assim, a verdade sobre o que aconteceu realmente naquele encontro permaneceu obscura, pois a única outra testemunha, Maddie, não estava mais viva para contar a versão dos eventos. A polícia tentou montar um cronograma confiável dos eventos com base nas evidências físicas disponíveis. A autópsia de Maddie revelou que a primeira lesão que ela sofreu naquele dia não resultou de um acidente de beisebol, como Josh alegou. Nenhum dos ferimentos na cabeça de Maddie foi consistente com um impacto acidental no beisebol. O que Josh deixou de mencionar foi que estrangulou Maddie Clifton. Esse foi identificado como seu ferimento inicial, sofrendo 15 minutos de estrangulamento com fio elétrico. Embora não tenha sido fatal, deixou uma marca, causou-lhe angústia e provavelmente a deixou tonta. O motivo de Josh foi considerado uma tentativa de silenciar seus gritos, ameaçando-a fisicamente e ferindo-a. No entanto, seus esforços não tiveram sucesso. Posteriormente, acredita-se que Josh agarrou um taco de beisebol e bateu 2 vezes na cabeça dela. Presume-se que Josh foi interrompido inesperadamente, quando seu pai voltou para casa. Nesse ponto, pensa-se que Josh acreditava que Maddie estava morta, tendo-a estrangulado e batido com o bastão. Consequentemente, ele a escondeu sobre o colchão d'água, e ele desceu para cumprimentar o pai como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, quando Josh voltou para seu quarto, ele ouviu Maddie gemendo de dor debaixo da cama. Surpreendentemente, ela ainda estava viva. Acredita-se agora que se Josh tivesse deixado Maddie com os ferimentos na cabeça, ela teria sucumbido à morte lenta e dolorosa. Josh não se importou com os ferimentos anteriores de Maddie. Ele a puxou de debaixo da cama e faria algo ainda mais terrível. Ele pegou um canivete na prateleira e a esfaqueou brutalmente no pescoço e no peito, repetindo isso 11 vezes. Algumas das facadas atingiram o pescoço, outras o torso. Depois de acreditar que Maddie estava morta, ele escondeu o corpo debaixo da cama. No entanto, um patologista acreditou que Maddie poderia ainda estar viva, especialmente quando sua mão foi encontrada agarrada à lateral da cama. Embora isso possa ser uma coincidência, há uma possibilidade de que ela tenha sobrevivido por alguns minutos enquanto estava debaixo da cama. Além disso, o corpo de Maddie foi encontrado nu, exceto pelas meias e pela camiseta enrolada em seu pescoço. Seu short estava ausente, assim como sua calcinha, e seus sapatos haviam sido removidos. Surpreendentemente, a autópsia não encontrou evidências de agressão sexual, mas isso não exclui a possibilidade de motivação sexual neste crime. Considerando o histórico de pesquisa de Josh, que a polícia investigou após apreender seus computadores.
Josh escondeu o corpo dela sob o colchão d'água. Depois saiu para ajudar na busca pela criança desaparecida. Ele estava imprimindo cartazes e distribuindo-os a estranhos, perguntando se a tinham visto. Enquanto observava os pais dela em pânico, abraçados na esperança, ele sabia que nunca teriam sua filha de volta, pois sabia que ela estaria morta sob sua cama. Após cometer esse assassinato, o cheiro começou a ficar cada vez mais forte. A polícia disse que quando encontraram o corpo dela, ele estava parcialmente decomposto. A decomposição ocorreu muito rapidamente, devido à área quente, e seu corpo em decomposição começou a exalar um odor insuportável. Josh comprou vários produtos para tentar mascarar o cheiro, incluindo incenso, purificadores de ar. Ele estava fazendo de tudo para esconder o odor. Quando questionado sobre qual era o plano a longo prazo, Josh alegou não saber qual era o plano. Ele disse que estava apenas ignorando o problema, como costumava fazer ao longo de sua vida sempre que enfrentava um grande desafio. Esperava que nunca tivesse que enfrentá-lo de frente, mas, obviamente, essa estratégia não funcionaria neste caso, já que o cheiro só pioraria com o tempo, e ele provavelmente estava ciente disso. Quando ele não sabia mais o que fazer, preferiu evitar problemas e não confessar. Assim, seguiu adiante como se nada tivesse ocorrido. Nossa discussão anterior foi baseada na teoria da polícia sobre os eventos, considerando evidências físicas, como autópsia, entre outros. Agora temos uma teoria sobre o que aconteceu antes do assassinato de Maddie. Acredita-se que Josh tenha traído Maddie para sua casa com a intenção de matá-la. E não foi um acidente durante um jogo de beisebol que saiu do controle. Há algumas evidências físicas e circunstâncias que apoiam essa teoria. Primeiro, Maddie sabia que ela e sua irmã não deveriam brincar ou falar com Josh. Ela era uma menina obediente, então por que teria ido até a casa dele naquele dia? Além disso, o quintal de Josh, onde supostamente jogaram beisebol, era quase todo ocupado por uma piscina, com apenas pequenas faixas de gramas inadequadas para esportes. Portanto, é muito improvável que estivessem jogando beisebol lá. Além disso, não foram encontradas lesões na cabeça de Maddie vindas de um acidente de beisebol. E Josh afirmou que a arrastou para dentro de casa. Na análise de seu corpo após a morte, não encontraram sujeira, grama ou qualquer vestígio em suas roupas, cabelo ou unhas. Parece que ela não foi arrastada por um jardim até sua casa. A teoria começa com Maddie tentando encontrar algumas bolas de golfe em sua casa sem sucesso. Eventualmente, Maddie saiu de casa sem as bolas de golfe. Acredita-se que ela tenha visto Josh do lado de fora, talvez tentando falar com ela. Supõe-se que Maddie tenha notado que ele tinha bolas de golfe e pediu para pegá-las emprestadas. Supostamente ele teria concordado, e as bolas estavam em seu quarto. Portanto, acredita-se que ele tenha levado Maddie para seu quarto quando estava sozinho em casa, com a intenção de agredi-la sexualmente. Alguns sugerem que esse incidente levou ao assassinato. Maddie provavelmente teria reagido com gritos e lágrimas, e temendo que ela contasse aos pais, ele a matou em pânico. Essa teoria faz sentido para alguns devido ao suposto envolvimento de Josh com a pornografia antes e depois do assassinato, sugerindo uma motivação sexual. Ele não teria conseguido satisfazer o seu desejo sexual e por isso voltou a assistir pornografia, lembrando-se de que isso é apenas uma teoria e nada foi confirmado. Não tem evidências de que ele tenha tentado agredi-la sexualmente. Nada foi encontrado na autópsia, embora, em casos de assassinato com motivação sexual, geralmente não há sinais evidentes na autópsia. Portanto, é importante manter em mente que essa é apenas uma suposição. Após reunir todas as evidências físicas e outros elementos contra ele, Joshua Phillips foi acusado do assassinato de Maddie Clifton, mesmo sendo apenas um adolescente de 14 anos de idade. Ele foi julgado como adulto devido à natureza terrível de seu crime e da possível motivação sexual. Durante o julgamento, ficou evidente que ele teve várias oportunidades de parar o que estava fazendo e salvar a Maddie, mas ele não o fez. Isso revela muito sobre seu estado mental na época, já que ele não demonstrou nenhum remorso ou empatia. Por estas razões, ele enfrentou o julgamento como adulto. Ele era tão jovem que
que os promotores disseram que se ele fosse 4 anos mais velho, no caso com 18 anos, teriam sugerido a pena de morte. Portanto, o processo demorou muito para chegar ao tribunal, devido à sua importância. Quase todos na Flórida sabiam tudo sobre o caso, o que criou muitas dificuldades para encontrar um júri imparcial. Para servir em um júri para um crime específico, as pessoas precisam jurar que não sabiam absolutamente de nada sobre o caso. Foi difícil encontrar pessoas que se encaixassem nesses requisitos. O julgamento se concentrou na paixão e obsessão de Josh por Jessie, que era muito jovem para entender o caso, pois tinha apenas 11 anos quando Maddie foi morta. Seus pais a consideraram muito jovem para testemunhar, já que teriam que ver fotos da cena do crime e detalhes da autópsia. Jessie teve que lidar com essa situação e por isso nunca entendeu metade do que Josh fez. Como roubar a foto dela e coisas do tipo. Ela não tinha conhecimento disso. Ela desempenhou um papel importante neste caso, aonde se argumentou que Josh agiu com Maddie por frustração devido à falta de reciprocidade dos sentimentos por Jessie. Ele canalizou essas frustrações em alguém da família Clifton. No final do julgamento, Joshua Phillips foi condenado culpado pelo assassinato de Maddie Clifton e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Isso é muito incomum para um garoto de 14 anos, mas o juiz justificou essa decisão devido à natureza horrível do crime e às muitas oportunidades que Josh teve para interrompê-lo, mas não o fez. Portanto, ele representava um risco real de repetir esses atos. Um fato curioso é que Joshua Phillips negou sua culpa durante o julgamento, apesar de ter admitido tudo à polícia. Não tenho certeza do que ele esperava fazer com isso. Por que ele escolheu cometer assassinato neste caso? Porque essa foi a solução que ele encontrou. Muitas pessoas acreditam que Josh era simplesmente uma criança má, e que sua frustração com o fato de Jessie não gostar dele foi o motivo por trás desse ato. No entanto, Josh culpa seu pai por tê-lo criado em um ambiente onde a violência era considerada normal. Segundo ele, seu pai era alcoólatra e se tornava violento com bebida. Josh afirmou ter medo de fazer algo errado, com medo de provocar a ira de seu pai, que batia na sua mãe e destruía coisas pela casa. Joshua Phillips está atualmente na prisão, onde é conhecido por seu bom comportamento. Ele concluiu seus estudos, adotou o budismo como religião e até se formou em um curso de assistente jurídico. Em 2018, 10 anos após o assassinato, ele foi convidado para escrever uma carta de desculpas à família Clifton. Mas ele optou por recusar e expressou o desejo de se desculpar pessoalmente, acreditando que isso seria mais sincero do que palavras escritas. No entanto, a família Clifton rejeitou firmemente a ideia de estar na mesma sala que ele, o que é compreensível. Jessie, 10 anos depois, estava ansiosa para se sentar e conversar com Josh, porque tinha muitas perguntas sem respostas. Ela queria discutir isso com ele e ele concordou em se encontrar com ela. Enquanto ela estava reunindo a papelada para enviar à prisão, tudo parecia estar encaminhado. Eles estavam prestes a escolher uma data, mas então, inesperadamente, Jessie parou de receber respostas de Joshua. Esse encontro nunca se concretizou. Jessie acreditava que isso aconteceu porque Josh havia demitido sua antiga equipe jurídica. Dizem que durante o tempo que Josh passou na prisão, ele trabalhou na sua saúde mental, consultando psicólogos e terapeutas. Eles acreditam que ele mudou genuinamente e que sente um profundo remorso do que fez. Sua família permaneceu ao seu lado o tempo todo. As I've grown up, I have learned the value of life. I wish to God that I could have known this or understood it when I was 14. Had I then, none of this would have come about. I had no clue what life meant. Eles não alegam que ele seja inocente, mas argumentam que a sentença de prisão perpétua sem possibilidade à liberdade condicional é excessivamente severa para um adolescente de 14 anos, cujo cérebro ainda não havia amadurecido completamente. 2 anos após o crime, o pai de Josh Phillips sofreu um terrível acidente de carro. Ele estava sozinho no veículo que capotou, resultando em sua trágica morte. Esse incidente ocorreu próximo à prisão onde Josh estava detido na época. Após a morte do seu pai, Sheila, a mãe de Maddie, procurou a família de Josh para expressar suas condolências e oferecer apoio. Isso revela muito sobre a compaixão de Sheila. Mesmo diante das circunstâncias,
ela continuou a mostrar gentileza a essa mulher que havia sofrido tanto por causa de seu filho. Embora Josh tenha sido condenado por seus atos contra a filha de Sheila, o coração dela permaneceu puro, demonstrando preocupação com o bem-estar da Melissa. A vida de todos mudou irreversivelmente. Sheila e Steve se separaram. Como resultado de toda essa dor e sofrimento, o relacionamento deles desmoronou, e eles acabaram se divorciando apenas 3 anos depois. Jessie, a filha de Sheila, revela que isso afetou seu relacionamento com a sua mãe, resultando em uma comunicação limitada entre elas. Jessie ainda é muito próxima de seu pai. Jessie é uma mulher de muito sucesso e agora trabalha na área jurídica. Ela mora na mesma casa em que cresceu quando era criança, quando Maddie ainda estava viva lá. Chegamos ao fim deste caso chocante, mas agora eu quero saber o que tu achou deste vídeo. Deixa tua opinião nos comentários. Pode deixar também opiniões sobre novos temas para novos vídeos. Não te esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seu like. Até o próximo vídeo.